falar sobre Jerusalém, a gente tem que entender que tem que voltar para o tempo de Abraão. A tradição, que é a montanha onde nós vamos entrar já daqui a pouco, que é lá no topo da montanha onde a cúpula dourada de hoje foi a sacrificação de Isaac, a oferta de Isaac. Abraão ofereceu Isaac a Deus lá no topo da montanha. E no topo da montanha onde a cúpula dourada hoje também, para os judeus, a pedra da rocha, onde é o início do mundo. E por isso, lá, faz 1000 anos que teve templo. Gabriel. Yes. Bora, Gabriel. Vai Vai ficar no ônibus tomando conta das coisas, Gabriel. Vamos embora. A gente vai agora num lugar muito especial, vamos. Bom dia em Jerusalém. Nós vamos passear hoje em lugares incríveis. Primeiro nós vamos descer, nós temos uma vista no Monte das Oliveiras, olhando a cidade de Jerusalém. Depois nós vamos descer Monte das Oliveiras, o caminho de Jesus. Nós temos um tempo de oração no jardim de Getsemane, onde Jesus foi levado à prisão durante a quinta-feira à noite. Depois nós vamos subir, entrar pela cidade, pelo Portão das Ovelhas, conhece o tanque de Betesda, faz uma parte da Via Dolorosa, conhecendo também o Muro da Lamentação, o lugar mais sagrado para o judaísmo hoje, que está atrás do Muro da Lamentação, Monte Moriá. Nós vamos conhecer também o Cúpula Dourada, o Monte Templo, isso nós vamos fazer hoje. Nós vamos conhecer também o Portão do Jaffa, lá nós vamos ter um tempo livre de mercado árabe, conhece também o Torre de David e todos esses lugares. Então, gente, bem-vindo a Jerusalém. E quando ele saiu, vamos falar depois da destruição do templo, ele foi fechado e nunca mais ninguém entrou e ninguém saiu, esperando pelo Messias voltar à terra, né, para novamente ser aberto. E como tem Portão Dourado do lado do que, olha como o cristianismo e o judaísmo tá na mesma maneira, né? Jesus vai voltar à terra novamente, os judeus também, o Messias vai voltar. João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois a gente vai estar no lugar onde é o tanque de Betesda, mas na verdade essa região está próximo aqui. É um lugar mais confortável para a gente poder falar e também para a gente poder orar. Diz o texto: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que movesse a água. Versículo 4. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitava, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque
quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito ou a tua esteira e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. O tanque de Betesda, chamado também o tanque da misericórdia. Nós saímos do lugar onde era o templo. Imagina, é muito próximo. Mas esse tipo de pessoas que eram trazidas para cá, eles não tinham acesso ao templo, porque eram pessoas deformadas, cegos, coxos, paralíticos. Imagina, esse tipo de gente não acessava o templo. E Jesus, ele vem para a festa e ele vai entrar neste lugar. Havia aqui 5 pavilhões e as pessoas eram colocadas ali. Imagina uma pessoa paralítica, há 38 anos, o que ela esperava? O mover das águas, porque se dizia que de tempo em tempo descia um anjo e quando as águas eram agitadas, o primeiro que entrasse nas águas receberia a cura. Então, dependendo da deformidade da pessoa, é mais fácil entrar. Mas um paralítico, até ele chegar às águas, sempre alguém entrava primeiro. E quando Jesus chega, Jesus faz a ele uma pergunta: você quer ser curado? Eu outro dia ministrando, eu falei isso, é muito importante nós aprendermos a ouvir, também aprendermos a nos comunicar e também aprendermos até a dar respostas. Quando Jesus faz uma pergunta, ele responde de uma outra forma. Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele falou: olha, não tem ninguém que possa fazer alguma coisa por mim. Todas as vezes que as águas são agitadas, alguém entra primeiro. Interessante, queridos, porque muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa meio que sobrenatural para que a gente possa entrar naquele mover e as coisas acontecerem. Mas tudo acontece por meio da fé. E não precisa ter aqueles arrepios, alguma coisa assim, para a gente ter a certeza que Deus está presente. Não precisamos de uma coisa mística. Algumas pessoas fazem impostação de vozes, sabe? Quer impressionar pela forma de falar, mas e mexer nas emoções das pessoas. Não está nisso. Está onde? Na nossa fé. Na nossa fé. Você quer ser curado? Foi a pergunta. Ah, mas não tem ninguém que faça nada por mim, ninguém se importa comigo. A pergunta é: você quer ser curado? Eu quero. Aí Jesus disse: levanta. Então é uma atitude, é um posicionamento, é uma postura. Isso é muito interessante, a questão da postura. A linguagem corporal fala muito. A nossa linguagem corporal fala muito. Com pessoas que andam assim o tempo todo. Meu irmão, levanta, endireita. Isso já está falando no mundo do espírito. Interessante. Você cumprimentar as pessoas, cumprimente as pessoas olhando nos olhos dela. Entre nos ambientes, já entre de forma diferente. Muitas vezes você entra todo intimidado, todo envergonhado. Você já chega, é a postura. Jesus faz uma pergunta: você quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém que faz alguma coisa por mim, ninguém se importa comigo. Jesus simplesmente libera a palavra e diz: levanta, toma a tua esteira e anda. O que é esteira? É algumas coisas que nós nos apoiamos, algumas desculpas. Interessante, preste atenção. Todos nós passamos por traumas na vida. Ah, eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Mas tem cura para quem foi rejeitado no ventre da mãe. Tem um testemunho do pastor Ronaldo, da primeira igreja. Nós somos muito amigos e a gente fala sempre. De vez em quando a gente se aconselha um com o outro. Ele foi rejeitado pela mãe quando ele estava no ventre. A mãe tomou abortivo, mas ela não abortou e ele nasceu. E hoje ele é um pastor extraordinário. E ele conta que ele teve uma experiência como que em uma visão, ele se vendo no ventre da mãe e a mãe não tinha falado isso para ele. Depois ele vem conversar com a mãe a respeito deste assunto e a mãe revelou a ele. Mas ele se tornou um grande homem. Muitas vezes nós estamos nos apoiando e muitas vezes argumentando porque fomos desprezados, rejeitados, ninguém se importa com a gente, por isso que eu sou assim, as minhas reações. Mas Jesus está perguntando: você quer ser curado? Então agora é a hora. Ele falou: levanta, toma a tua esteira e começa a andar. Nós não vamos esperar um anjo descer do céu, nós vamos fazer o movimento. Amém? Quando Israel estava diante do mar, Faraó vinha atrás com os carros e os cavaleiros.
E diante deles tinha um mar. O que eles estavam fazendo? Orando e clamando. O que Deus disse a Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Presta atenção, a sua cura já está com você. Você já não precisa voltar para o Brasil do jeito que você chegou aqui. Talvez todo traumatizado, todo machucado. Belão, só para eu ver aqui tá atrás, filho, por favor. Você é grande, mas é lindo, o nome é maravilhoso, mas você não precisa voltar para o Brasil da mesma forma que você chegou aqui. Principalmente a questão das emoções, queridos. Uma das áreas que mais afeta as pessoas hoje são as emoções. Pessoas estão paralisadas, perderam a alegria, o humor. Cada um de nós, você percebeu, somos diferentes. Eu vendo a Adelaide, agora a Adelaidinha, né? Achei muito linda, a pequena Adelaide, porque a Adelaide não é brincadeira, não. Olha, se for igual a mãe, tá maravilhosa. Que a Adelaide é uma vencedora. Mas eu falo assim, a questão da postura mesmo. A Bíblia diz assim, anda com o sábio e você vai se tornar sábio. Se aproxima de pessoas que já caminham assim, com atitude de vencedoras. Se aproxime de pessoas que você... Eu vou dar um testemunho aqui, que eles são pastor de pastores. Outro dia eu estava com o bispo e uma senhora estava chegando com a filha e ela foi batizada na igreja, ela nasceu ali e ela estava falando que uma pessoa de uma outra igreja, uma pastora, uma profeta, sempre convida ela para ir na igreja dela. Falou, mas eu tenho a minha igreja. Falou, não tem problema. Ele falou assim, você dizima na minha igreja, porque a minha igreja é muito pobre e aí a sua igreja é muito rica. Mas vem dizimar na nossa igreja, você congrega aí, mas olha a mentalidade. Mas tem pessoas assim. E ela contando pra gente, né, Val? Ela falou, não, é a minha igreja, lá eu dizimo, lá eu congrego, lá eu recebo e lá que eu vou permanecer. Mas é interessante que a gente poder identificar. Quando você anda com o sábio, você cresce em sabedoria. Eu sei que algumas pessoas não suportam caminhar com pessoas que são maiores que elas. Porque o nível da alma delas não permite que elas se relacionem com pessoas maiores. Mas isso é o quê? Sabe o que é isso? É orgulho. O orgulho nos impede de nos relacionarmos com pessoas que são maiores do que nós. O orgulho nos leva a nos relacionar com pessoas do mesmo nível ou abaixo. Mas quando você se depara com alguém que é maior, você não quer caminhar e não quer se submeter. Então você pode sair deste lugar curado, restaurado, transformado, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez você esteja esperando assim algo sobrenatural, a experiência que Saulo teve. Queridos, poucas pessoas tiveram a experiência que Saulo teve. Eu nunca vi Jesus. Eu também nunca vi nenhum anjo. Mas tem gente que já viu Jesus, já viu o arcanjo e vive na derrota. Não é verdade? Eu nunca vi, mas eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé e a fé no Filho de Deus. E a nossa fé nos faz mais do que vencedores. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. A Bíblia diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Paulo ele diz assim, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Se existe um bom combate para combatermos, é o bom combate da fé. Sabe por quê? Porque pela fé tudo passa a ser possível. No ambiente da fé, as impossibilidades caem por terra. No ambiente da fé, os nossos temores caem por terra. Não tem temor onde tem fé, meu irmão. Não tem temor. Então, nesses dias de desafios que temos como nação, batalhe pela fé. E o temor vai sair do seu coração. E você vai perceber que você vai ser abençoado, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar. Acredite nisso. Tudo é por meio da fé. O que ele estava esperando? É um mover das águas. Alguém faz alguma coisa por mim. Você vai fazer alguma coisa por você. Amém. O que você vai fazer por você? Se levantar. Eu falei sobre a igreja. Igreja não é um lugar para você frequentar de vez em quando. Frequenta shopping, frequenta o cinema, frequenta um restaurante. Mas igreja é um lugar para você pertencer. Ah, eu frequento a X, a B, a C. É igual restaurante, você come de café da manhã num, almoço no outro, jantar no outro. Quando é uma dor de barriga meia-noite, você não sabe qual comida fez mal para você. Ué. E tem muito crente intoxicado. Meu irmão, é uma coisa impressionante. Eu vou ver o que o profeta está para mim. Meu irmão, vai à igreja. Deus vai falar com você. Amém? Amém?
Deus vai falar com você. Se eu fosse esperar algumas coisas para que eu me tornasse o que eu me tornei, que nós nos tornamos como igreja, eu jamais teria me tornado. Mas Deus, Ele se move não num ambiente onde tem necessidades. Não, Deus se move em um ambiente onde a fé é expressada. Deus não se move simplesmente por... Senão o problema do mundo tinha sido resolvido. Da pobreza tinha sido resolvida, porque onde tem mais necessidade Deus vai agir, não. Deus vai agir sempre num ambiente onde tem fé. E como vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você vê o dia todo TikTok, né? E as mensagens estão chegando, são milhares. Isso vem para o quê? Neutralizar a sua fé. Então, diga postura. Vou dar uma chance para você fazer aquela postura assim, ó, bem... Fica em pé um pouquinho, Postura. Ah, mas tô com dor das canelas. Agora é hora de fazer a postura para a canela endireitar também. Dá uma mexidinha nas pernas assim. Diga, postura, meu jovem. Postura, meu jovem. Um dia desse, um amigo meu encontrou um pastor no shopping. E ele estava de chinelo de dedo, de short, de camisetinha meio lascada. Você falou, olhou para ele assim. Postura, meu jovem. Postura. Se eu ficar nervoso, eu falo o nome dele. Falou pro apóstolo, postura, meu jovem. Porque quando eu saio de casa, eu não tenho problema nenhum, eu uso short em casa. Sabia que eu uso short? De vez em quando fico de cueca. De vez em quando, e quando eu vou tomar banho, eu fico pelado. Eu uso cueca todo dia. Mas é o seguinte, quando eu vou no shopping, eu não vou de qualquer forma. Quando eu saio da minha casa, eu coloco uma... Sabe por quê? Porque eu posso receber um telefonema de emergência. Como que eu vou atender? Então eu nunca saio de casa despreparado. Eu saio de casa sempre pronto para atender emergências. Mas na minha casa, se tiver emergência, eu me arrumo e saio. Mas quando eu estou na rua e vou para algum lugar, não estou dizendo que você não possa sair com bermuda, nada disso, presta atenção. Mas se eu for entrar num hospital, eu não vou entrar de bermuda, e nem na igreja. Se eu tiver uma necessidade, alguém me liga, eu estou na rua, posso precisar vir à igreja, tem uma emergência, eu já estou pronto para ir para a igreja. Eu não saio de camiseta regata na rua. Eu falo, pô, mas você é religioso. Não, é a função que eu exerço. Estou dizendo que todos vocês têm que andar assim, mas é a função que eu exerço. Então já sai pronto. Então diga postura. Você vai endireitar a sua postura para você já vai perceber a diferença. Amém. Já vai mudar. Só na postura. Percebe? Você não precisa de uma esteira para ficar apoiando, se escorando em alguém. Levanta e anda. E quando você der o passo, o milagre acontece. Amém. O apóstolo Sérgio vem aqui. O apóstolo Sérgio tem um testemunho de cura aqui em Betesda. Pode falar, apóstolo. Shalom, queridos. Essa é a nossa... Eu vou pôr o microfone do senhor. Aí pode falar. Essa é a nossa quinta vez que estamos aqui. Na primeira a gente fica muito deslumbrado, fica querendo olhar os aspectos geográficos, né? Mas a partir da segunda eu falei assim, eu quero ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero ter alguma coisa que marque a minha vida, né? E eu sei que em 2010, quando eu vim aqui, surgiu um problema aqui no meu ombro. Uma dor, eu só podia fazer isso. Para cima não ia. Eu falei, meu Deus, não posso louvar a Deus, não posso fazer minha musculação, pendurar numa barra. Era um negócio, para aqui para cima era uma dor terrível, terrível. Primeiro orei, não funcionou. Aí fui para o médico, eu já não gosto muito de médico, mas eu tenho um cunhado, o irmão da minha esposa, ele é ortopedista, e aí ele foi atendido e falou, vou te dar um anti-inflamatório daquele potente que vai curar. Meu irmão estourou meu estômago e não saiu a dor. Vamos fazer uma ressonância magnética. Querido, quando deitei tinha certas posições, não era contínuo, mas se levantasse algumas posições, a dor era terrível. Quando cheguei para deitar lá na maca lá da ressonância magnética, meu irmão, eu falei, quanto tempo vai durar? 20 minutos, eu não estou nem aguentando aqui. Eu levantei, não fiz a ressonância. Eu tinha que fazer uma com sedação. Mas é só daqui a 5 meses já essa com sedação. E aí eu vim para cá. E aí nesse lugar aqui, me lembro ainda bem onde o apóstolo ministrou sobre esse texto.
E aí, ouvindo aquilo, ele falou, vamos fazer uma fila, quem precisar de cura, nós vamos orar. E ele impôs as mãos. Na verdade, a cura não foi instantânea, mas sabe aquele momento que eu recebi a cura? Eu recebi a cura. E dali foi muito gradativo, muito rápido. E aí eu comecei... Glória a Deus. Mas olha que interessante. Em Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bill Johnson, ele fala assim, toda vez que você conta um testemunho, aquilo provoca uma fé para o milagre. E alguns anos depois, eu estava na igreja, tinha um irmão da nossa igreja, ele não era discípulo, era membro, e ele frequentou um tempo, depois foi para Cuiabá, e ele tinha voltado, apareceu na igreja, antes de começar o culto, uns 40 minutos, a igreja ainda estava vazia, ele chegou, oi, tudo bem com você? O nome dele era Maradona, o pai dele deu o nome do jogador para ele, Maradona. Ei, Maradona, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Ah, não, eu estou morando em Cuiabá. E surgiu um problema no meu ombro, que eu não consigo levantar daqui. Aí eu contei meu testemunho. Ele falou, eu vim, sexta-feira eu ia operar, porque tem a alternativa de operar. Eu ia operar, mas o médico mudou para segunda. Eu resolvi vir aqui na igreja, eu contei o testemunho para ele, contei esse testemunho e falei, você crê que você pode ser curado? Ele falou, eu creio. E eu orei por ele. Só que o dele foi instantâneo. Que eu falei, né, eu provoquei, vamos levantar? E ele... Glória a Deus. Agora olha que interessante, passaram 5 anos, uma situação ele voltou, e eu fiquei com aquilo, será que foi sugestivo? Será que ele operou? Porque eu não tive mais contato com ele. Ele disse, apóstolo, sumiu. Desmarquei a cirurgia, até hoje estou bom. Glória a Deus. Então aqui é um lugar de cura, Amém. Deus vai operar algo na sua vida tremendamente. Amém. Amém. Eu acredito. Queridos, o apóstolo Sérgio disse que nós temos uma aliança já há praticamente 30 anos. E ele é mais experiente do que eu. Você vê os cabelos dele, são brancos. Eu vou atingidinha também. Mas é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Em tudo. Em tudo. E eu acredito que o testemunho dele é para gerar fé. E nós queremos orar por você. Você precisa de uma cura, precisa de um milagre. A gente vai orar. Temos aqui alguns minutos, nós vamos orar por você. Depois a gente vai lá conhecer. Se possível, a gente entrar no templo, na igreja, a gente vai entrar para ministrar um louvor. Mas queremos orar por você. Quero falar só que foi um prazer estar com vocês. Vocês são incríveis, lindos. Sejam muito bem-vindos aqui sempre, queridos. Muito bem-vindos, tá bom? Desejo que vocês sempre venham pra cá, venham me visitar. Foi muito prazer estar com vocês todo dia.
Tá bom? Obrigada. Obrigado. Ainda nós vamos se ver no hotel, nós vamos despedir.